Olá, eu sou Charlie Austin, você está aqui no Amor Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia, e hoje eu venho responder mais uma pergunta aqui nas FAQs. A pergunta de hoje é: qual é a visão ou posicionamento, ou como entendem os mestres ascensionados a pandemia de Covid-19 que a gente já vem aí enfrentando por quase 3 anos? Para a gente entender isso, é importante falar de que os mestres ascensionados já estavam cientes de que algo dessa natureza iria acontecer nesse atual momento da história da humanidade já há muito tempo. Grandes mestres como Jesus e o próprio Sai Baba, agora no final do século XX, falaram desse momento que a gente está vivendo, ou melhor, profetizaram a respeito desse momento que nós estamos agora vivendo, como sendo um momento de convulsão planetária, um momento muito difícil, com vários eventos nunca antes imaginados, todos ocorrendo de uma única vez. Então, eles se referiram a essa época da humanidade como uma época onde seria como uma panela de pressão, como um furacão desgovernado, como uma máquina centrifugadora onde tudo seria exposto, onde tudo seria trazido à superfície. Só para vocês terem uma ideia, para contextualizar, há 2000 anos atrás, em sermões que hoje você pode ler na Bíblia Sagrada para os cristãos e para outras religiões, ali no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, Jesus falou que haveria pestilências nesta época atual. Entre pestilências existe o quê? O que envolve uma pestilência? Por exemplo, pandemias, endemias, sindemias, gripes, ou seja, doenças. Era isso que Jesus estava se referindo. Jesus também falou que haveria escassez de víveres. E o que é escassez de víveres? Fome. Veja, a pandemia trouxe fome para muitas parcelas da população que ficaram aí meses sem trabalhar. E Jesus também falou que haveria rumores e relatos de guerra. E olha o que está acontecendo agora, 2000 anos depois. A gente tem rumores de guerras entre o Ocidente e o Oriente e assim por diante. Sai Baba reforçou muitas das coisas que Jesus disse com uma outra linguagem. E desde a década de 90 a gente veio tendo várias canalizações de médiums assim, minimamente respeitados. Também tivemos, por exemplo, antes da década de 90, médios como Edgar Cayce, que chegou a falar sobre algo que seria parecido com uma pandemia. Outros médios visualizaram, por exemplo, esses aparelhos respiradores, de que o futuro da humanidade iria ser travado dentro dos leitos hospitalares. Então, assim, por que eu estou contextualizando tudo isso? A hierarquia espiritual sabia que este momento estava se avizinhando à humanidade há pelo menos 2000 anos, a começar pelo que Jesus disse lá no passado. E é interessante que em todas essas comunicações nunca foi dado uma explicação ocultista ou esotérica, mesmo os mestres trabalhando muito com esoterismo. E por que isso é relevante para gente? Sempre foi falado dessas coisas, profetizado a respeito desse momento que a gente está vivendo de uma maneira muito singela, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito sem rodeios, para que a gente visse o que isso significava, de que seria um sinal de que algo muito maior estava aqui. Na realidade, uma grande mudança de consciência. E por que isso é chave para a gente entender a visão dos mestres ascensionados sobre a pandemia de Covid-19? Porque, diferentemente de como muitos canais espiritualistas tentam deturpar e tentam puxar para um outro lado, nunca foi relevante para a hierarquia espiritual que nós nos focássemos nas causas por trás da pandemia, como muitas teorias da conspiração fazem.
falando que há seres no astral, que pediram para a elite começar a jogar esse vírus na população, ou de que foi a China que lançou esse vírus para acabar com o Ocidente. Não. Os mestres ascensionados nunca falaram para a gente nos focar na origem, qualquer que tenha sido a origem desse vírus e dessa pandemia. Agora pensa, se isso fosse relevante, a gente saber as origens, com certeza eles teriam nos alertado a respeito disso, certo? Mas pelo contrário, eles, em todas as vezes que eu ouvi comunicações apontando para o que hoje está acontecendo, falou para nós nos focarmos nos próprios eventos. Porque os próprios eventos, eles são a causa e o efeito em si. Em que sentido? Esse evento, que é a pandemia, tem causado um efeito de profundo acordar espiritual em muitas pessoas, para as pessoas perceberem que tem algo de errado, e também é o efeito já de uma mudança consciencial planetária que já estava acontecendo em vários níveis e ficou manifestada ou claramente visualizada através de um evento de massa, que é a pandemia. Então, o detalhe é o seguinte, se a gente for querer entender espiritualmente esse evento, o que esse evento significa? E outros que seguiram esse evento da pandemia depois do início desta. Esse evento significa de que o planeta está passando por uma mudança consciencial muito grande, muito profunda, muito radical. Tem até mesmo mestres como Adamas Saint-Germain, que é um dos aspectos de consciência de Saint-Germain, que fala que esse vírus do coronavírus, ele veio para mudar todas as dinâmicas econômicas, planetariamente falando. Então, esse vírus, ele surgiu para mover a mudança dos sistemas econômicos, dos sistemas financeiros, com a quebra de várias estruturas, com o surgimento de novas estruturas, com o surgimento de uma nova maneira de fazer comércio e assim por diante. Então, qual é a visão do autoascensionado sobre a pandemia de Covid-19? A visão é simples. Há uma mudança de consciência muito grande no planeta e haveria algum evento que assinalaria para nós de que algo está a mudar no invisível, nos planos invisíveis, nos planos sutis, na consciência da humanidade, algo na superfície. É interessante, um vírus é algo invisível a olho nu e ele causa profundos impactos que se tornam visíveis. Parece que esse vírus é até uma analogia para o vírus da consciência, vamos assim dizer, metaforicamente falando, que começou a adentrar o planeta, com o planeta recebendo maiores quantidades de energias cósmicas, de energias divinas e assim por diante. Com isso, qual que é o meu arremate aqui, o meu desfecho? É importante, pessoal, a gente ter bem claro na nossa mente, que eu vou passar aqui para vocês. Os mestres ascensionados, eles não veiculam, eles não se alinham, eles não vinculam e eles não protagonizam ou eles não patrocinam, por assim dizer, nenhum tipo de discurso que faça você cair mentalmente falando numa, como que eu posso dizer, numa espiral descendente de informações que só vão fazer você perder tempo, que, como é o caso muitas vezes disso que é chamado de fake news ou das teorias conspiratórias, isso é só perda de tempo. No fim do dia, todo mundo fala que tem alguém com um plano maligno por trás dessa pandemia. E o que adianta você ficar falando isso para as pessoas? Isso faz você se tornar melhor como ser humano? Isso faz as outras pessoas se tornarem melhores, assim, internamente, em questão de virtude, de desenvolvimento de moral? Não. Você apenas propaga uma retórica
do medo, porque você ouviu um outro youtuber falar, e esse youtuber leu, sei lá, uns 50 livros de pessoas que falavam isso, que também foram pessoas que também ouviram outro youtuber, e é um grande telefone sem fio, mas você vê que esses youtubers não conseguem mudar a realidade do que está acontecendo. A pandemia continua acontecendo, as pessoas continuam morrendo. Então você vê que a retórica deles é um pouco vazia, porque eles estão lutando contra um suposto inimigo nas sombras, que é um grande fantasma. E o principal que não precisava ficar fantasmagórico acaba ficando, que é o tratar da consciência deles. Muitos desses que propagam essas teorias de conspiração sobre a pandemia, ou o que quer que seja, desinformação, eles passam muitas horas pesquisando e regurgitando esse tipo de informação para outros, horas que poderiam ser muito melhores empregadas no desenvolvimento pessoal deles, no desenvolvimento interno, no desenvolvimento moral, no desenvolvimento espiritual evolutivo. E aqui é importante a gente entender que eles acham que por passar essas informações para frente de teorias da conspiração, de desinformação, eles estão fazendo um serviço espiritual, eles estão fazendo. Eles estão meio que servindo ao reino de Deus, muitos deles acham, tem toda uma ala cristã que advoga de que essa pandemia é uma preparação para o anticristo e assim por diante. Eles realmente acreditam que eles estão fazendo um serviço a Deus. E são até militantes, né? São assim profundamente, digamos, enfronhados nessas próprias ideias mirabolantes. E aí isso aqui faz lembrar o que o mestre dos mestres disse, né? Que nesses dias também que haveria pestilências e escassez de víveres, pandemia, fome, falta de dinheiro, ele disse também que haveriam muitos falsos profetas. Ele falou que pessoas que fariam grandes coisas no nome dele, falariam coisas no nome dele, que diriam defender a causa dele, e ele diria que não estariam com ele, e ele pediria que estes se afastassem dele. Então é muito interessante, né, quando Jesus falou de fazer grandes sinais, falar sobre grandes coisas, porque é justamente isso que teorias da conspiração são. Você pode ver que sempre é um plano muito mirabolante, muito grande, que está envolvido muitas organizações e muitos grupos, e é um negócio muito mirabolante. E como poucas pessoas têm um real, assim, um real entendimento e compreensão do escopo, da complexidade da sociedade global, da sociedade humana, qualquer coisa que seja muito grande, uma colcha de retalhos aparentemente muito bem costurada, as pessoas são leigas, as pessoas caem facilmente, porque no fim do dia, pessoal, as pessoas querem comprar uma grande história. As pessoas gostam, o ser humano gosta dessa retórica do bem e do mal. Estamos numa luta pelo bem e o mal. As pessoas querem procurar um culpado para a pandemia. E geralmente, pessoas que já estão chafurdadas em histórias igualmente mirabolantes ou igualmente extrapoladas ou igualmente enuviadas, quer dizer, nebulosas, principalmente pessoas religiosas que acreditam em teologias, em escatologias profundamente desconectadas do nosso mundo atual, nosso momento atual, então compram muito facilmente essas teorias da conspiração referentes à pandemia. Porque, gente, é muito mais fácil você acreditar na irrealidade, na falsidade, que faz um papel enorme para parecer como algo real, do que você aceitar a realidade nua e crua, sem nenhum adorno, sem nenhuma decoração. E qual que é a realidade nua e crua? Há uma pandemia. Há um vírus, pessoas estão morrendo,
às vezes não há recursos médicos, não há máscaras, não há testes. É muito difícil para o ser humano simplesmente aceitar essa verdade pelo que você consegue ver. Pelo que você consegue ver. É muito difícil para o ser humano. Ele tem que falar, não, tem que ter uma outra coisa que eu não estou vendo, tem que ter uma explicação escondida que eu não estou percebendo. Então, assim, o ser humano, principalmente esses que acreditam nas supostas teorias da conspiração que explicariam a pandemia, eles precisam se abstrair da realidade. Até para eles se sentirem especiais durante esse momento difícil planetário e para, assim, de uma certa maneira, eles se sentirem especiais. Tipo assim, porque eu tenho informação do que realmente está acontecendo, então eu tenho uma informação privilegiada, então estou acima dos outros e então estou protegido porque eu sei com o que eu estou realmente lidando. Então é importante a gente ter essa noção, né? E eu tô até estendendo um pouco essa FAQ, porque a visão dos mestres ascensionados não é muito diferente da nossa visão. Quer dizer, a visão das pessoas que simplesmente acompanham o que está acontecendo, tá? Que sim, essa pandemia tá causando tudo isso que a gente tá vendo que ela tá causando. Então, então assim, tem coisas, gente, que a perspectiva é a mesma para quem está aqui no olho do furacão, no meio da coisa vivendo, como para quem está desencarnado lá numa digamos, num nível muito mais avançado, espiritualmente, evolutivamente falando. Às vezes não tem porquê, pessoal, a gente ficar procurando causas escusas, ficar procurando pelo em ovo. A coisa é o que é. E nesse estendimento, nessa extensão que eu tô fazendo aqui do assunto, veja algumas coisas que não fazem sentido, né? Algumas coisas que é pontuado por essas teorias da conspiração. Por exemplo, eles falam sobre que são medidas draconianas que estão impondo as pessoas a terem que tomar a força, a vacina, senão você não pode comprar, você não pode beber, você não pode fazer mais nada, certo? Mas assim, isso não é a primeira vez que acontece na humanidade ou em qualquer sociedade democrática. Faz parte de uma sociedade democrática, da vivência em grupo, da vivência social, da vivência em sociedade, de que hajam certas coisas que são inegociáveis, certo? Pelo bem do todo maior. Por exemplo, se você não tirar uma carteira, se não tirar sua CNH, se não tirar uma carteira de motorista, você fica privado de você poder dirigir, legalmente falando. Você pode até pegar o carro escondido, mas se você for pego até nisso, você tem que pagar uma multa, certo? Então, assim, ninguém questiona isso, ninguém fala que isso é uma medida draconiana, eu não posso ter o direito, ninguém, né, põe a carta daqui, eu não tenho direito de locomoção, estão me privando o direito de locomoção, porque todo mundo, com mínima de mente sóbria e de mente sã, sabe que isso tem que ser regulamentado pelos milhões de carros que tem em andamentos, milhões de carros, né, de veículos que tem no país, até para evitar congestionamento, acidentes, até para se acontecer um acidente poder achar o infrator, às vezes a pessoa que atropelou o outro. Então ninguém diz que isso é uma medida draconiana, né? Por exemplo, na escola, se você não apresentar o comprovante de residência de onde seu filho mora, se ele mora dentro ali da região da escola, você não consegue matricular o seu filho. E a gente pode citar vários outros exemplos de medidas que existem na sociedade aonde ou você tem que fazer um compliance, quer dizer, ou você tem que aceitar as regras impostas, ou você não consegue fazer uso daquele serviço ou daquele recurso, certo? E a gente está falando aqui de causas de uma certa maneira que nem põe em risco a vida de uma pessoa, né? Por exemplo, põe em risco assim no sentido, nem põe em risco a vida de outras pessoas, certo? Por exemplo, o seu filho não poder ser matriculado na escola porque você não levou os documentos
necessário, quer dizer, o seu filho estudando na escola sem você ter apresentado os documentos de escola não vai afetar a vida dos outros estudantes ali. Ou, por exemplo, você dirigir, né, sem você estar com a carteira de motorista, se você dirigir certinho, por exemplo, provavelmente não vai pôr a vida de ninguém em risco, né? Ou a gente pode dizer o contrário também, né? Você não aceitar, né, tirar a carteira, não vai pôr a vida de ninguém em risco, assim, diretamente. E aí, nesse caso, todo mundo aceita. Agora, esses mesmos, né, que criticam as supostas medidas draconianas que agora existem por causa da pandemia. Mas aí, no caso de uma situação em que realmente você não tomar a vacina, você não cuidar do seu corpo físico, da sua saúde física, você não se proteger, quer usando uma máscara ou quer atualizando o seu esquema vacinal, realmente você é um relógio bomba, certo? Você é uma bomba relógio, quer dizer, ok, no meio da sociedade. Você está pondo em risco as pessoas, quer por você talvez estar com o vírus, estar assintomático, e às vezes passar para outras pessoas, porque as pessoas vacinadas ainda assim podem pegar o vírus, tá? E às vezes você passar para alguém, talvez até outra pessoa também que não está vacinada, aí, né, a virulência ali ser forte e levar o óbito daquela pessoa, o que seria uma morte direta, mesmo que a gente não consiga identificar quem foi que passou para quem, né? Ou quer por você ser um carregador vivo do vírus, né? Ou de cepas do vírus e você ser um distribuidor desses vírus dentro da sociedade, ajudando que haja uma maior proliferação e uma maior mutação das cepas já existentes. Então, assim, nesse caso, há um risco real de você estar impactando a vida das pessoas e até o término mais cedo da vida das pessoas. Então, assim, qual que é a comparação que eu estou fazendo aqui? Em outros casos da sociedade, onde não há risco para a vida das pessoas, se você não aceitar seguir as regras sociais, ninguém questiona. Agora, numa situação em que há real risco para a vida das pessoas, o que faria ainda mais sentido de que houvessem regras sociais, né? Por exemplo, exigir o passaporte vacinal, exigir o uso de máscaras dentro de locais fechados, aí essas pessoas elas dão um tremeleque, elas entram em disparate e aí elas têm que se resumir ou elas têm que, como que nós dizemos, elas têm que a palavra que eu tô pensando em inglês, né? Mas elas têm que, não é se precaver, mas elas têm que é, tomar, não tomar a frente. Aí elas têm que, nesse caso, tomar posse da retórica de que é algo draconiano, de que é uma medida uma medida sem pé e nem cabeça. Então, assim, se a gente for levar por essa lógica delas, né, de que toda vez que é posto alguma barreira ou alguma sanção para a gente fazer o uso de utilitários na sociedade, isso é uma limitação da liberdade individual, então a gente tem que revisar todas as outras coisas que existem na sociedade que limitam a liberdade pessoal, se não houver ali uma aceitação do indivíduo em viver à altura destas. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, então, assim, mas eu entendo. Eu acho que a questão dessas pessoas que acreditam nessas teorias da conspiração é porque a gente já teve outras pandemias, mas nunca chegou a esse ponto de haver um lockdown, de haver uma quarentena. Nunca houve medidas desse naipe, dessa profundidade, todas feitas simultaneamente.
a mente. Então isso assusta muito as pessoas, né? Principalmente as almas que estão na era de alma encarnatória, que são as almas bebês, né? As almas bebês e até as almas jovens. Lembre-se, pessoal, a maioria das almas encarnadas aqui no planeta Terra agora, elas estão nessa era encarnatória. Estão nesse ciclo de vidas no planeta, onde elas são consideradas almas bebês ou jovens. E as almas bebês e jovens têm uma devoção muito grande pelo o religiosismo, pelo misticismo infundado, que leva às teorias da conspiração, ainda por essa noção dualística de bem e mal, tá? Então, principalmente se elas são religiosas, elas vão buscar uma explicação oculta para conseguir encaixar a narrativa da pandemia dentro dos moldes teológicos através dos quais elas filtram o mundo e enxergam o mundo. E principalmente em muitas das teologias cristãs, onde se fala de uma marca da besta, 666, e de que aí as pessoas, né, vão receber a marca e não vai poder comprar e vender e tal. Uma pandemia dessa, onde você tem um shot, né, um jab, como a gente fala em inglês, né, você tem a dose, né, aplicada no seu corpo, para eles parece assim, a transliteração, a tradução perfeita desse simbolismo apocalíptico que eles veem nos seus livros sagrados, né? Então tem toda uma interpolação aí de níveis de vivência acontecendo. Vocês podem ver, gente, 97% dos canais na internet assim, ditos espiritualistas, que estão aí gotejando, que estão aí dispelindo, né, que estão aí puxando para frente essa agenda de que a pandemia está sendo aí incentivado pelas elites, por seres espirituais macabros, ou o que quer que seja, eles têm um pezinho ali muito grande na teologia cristã tradicional, assim, eu não diria nem tradicional, na teologia cristã baseada na temática do end times, de fim dos tempos, com toda a extrapolação interpretativa textual, com uma visão futurista do livro do Apocalipse, não preterista, ou seja, pegando todos os símbolos escritos há mais de 2000 anos no livro do Apocalipse e tentando fazer esses símbolos ainda terem relevância no mundo moderno e encaixar os símbolos ali desse livro nas situações atuais. Então você vai ver, mesmo canais espiritualistas assim menos ortodoxos, digamos, né, se eles beberam um pouquinho do cristianismo, ou se os seus idealizadores, quer dizer, os idealizadores desses canais eram originalmente de alguma fé cristã, ou tiveram já um pé nos estudos bíblicos, ou o que quer que seja, eles vão ter essa tendência de ver a pandemia por um viés bem, não só maniqueísta, mas por um viés bem macabro mesmo, bem negro. Mas não macabro e negro porque tem pessoas morrendo e tem pessoas que estão morrendo porque não foram vacinadas ou porque não têm os recursos médicos. Eu falo por um viés bem macabro e negro no sentido assim, de que há uma força ruim no mundo arquitetando a pandemia. Então assim, é importante a gente entender por que as pessoas estão pensando o que elas estão pensando sobre a pandemia. Por exemplo, o negócio de vacinação é outra loucura, né? A gente sempre vacinou pessoas antes, pessoal. Eu me lembro na década de 90 no Brasil, havia campanhas nacionais de vacinação. E aonde estavam? Com certeza, muitas das pessoas que eram cristãs ou que eram de alguma igreja que diz essas baboseiras, com todo o respeito, se você é uma dessas igrejas, as pessoas iam e se vacinavam normalmente. Não se via não se via a vacinação pelo um viés teológico, conspiratório, né? Outra coisa que eles falaram recentemente, por exemplo, não, porque agora tem que ter o passaporte vacinal para ir para outros países, certos países não aceitam você dentro do território deles se você
não apresentar o passaporte vacinal, eu falo, gente, isso sempre existiu, isso não é de agora, né? Eu fui comissário de bordo e tinham países que nós comissários, os próprios comissários, na verdade, qualquer passageiro dentro do avião não entrava em certos países se você não confirmasse que você continha certas vacinas na sua carteirinha de vacinação. Então, gente, isso sempre foi feito. Então, assim, mas em resumo, por que que tem essas visões tão múltiplas e deturpadas do significado interior, quer dizer, do significado assim, supostamente oculto dessa pandemia, do significado não aparente dessa pandemia que a gente vem vendo, vem observando na internet brasileira e também na internet internacional? Porque é medo. Gente, toda essa retórica conspiratória sobre a pandemia vem de uma só coisa que eu já falei aqui no canal: medo. Medo é a energia dual, porque a energia dual é baseada no medo. Então, assim, há dois grandes grupos aqui no planeta quando a gente fala de como esses estão encarando a pandemia. Há aqueles que estão com medo da pandemia, pela aparente observação do que essa pandemia causa, se você não tiver vacinado, se você não tiver um leito, se não tiver médicos o suficiente, ou seja, as pessoas que ficam com medo porque elas acreditam no que elas estão vendo. E elas têm um contexto, elas sabem que doenças respiratórias, se não cuidar, mata. Gente, até gripe mata, tá? Gripe é uma doença que pode ser bem letal também. Tá bom? Então, assim, são pessoas que estão usando seus sentidos humanos e estão vendo que a coisa tá ruim se você não se cuidar, se você não se precaver, se você não tomar as medidas necessárias. Então, isso causa medo nas pessoas. Então, tem esse primeiro grupo, que é um medo válido, é um medo racional, é um medo lógico, observável. E tem o segundo grupo, que em vez de ficarem com medo do que essa pandemia pode trazer, o medo deles é tanto. E eles sabem que eles são impotentes contra parar a pandemia ou parar o vírus. Eles sabem que eles não têm controle se eles vão entrar em contato com o vírus ou não, né? E eles veem o mundo inteiro se mobilizando, né? E aí eles às vezes já são uma minoria, né, no mundo. Eles já sentem medo do papel, da falta de papel que eles desempenham no mundo. Então, diante de um evento de massa como esse, como uma pandemia, eles ficam com medo, como que eu vou dizer para vocês, não dos efeitos da pandemia, mas como eles já sentem que tem um poder oculto minimizando a vida deles, atrapalhando a vida deles, meio que empacando a vida deles. Eles não enxergam a pandemia como algo que está afetando a todos. Eles enxergam a pandemia como algo que foi feito assim para catar eles, sabe? Para pegar eles, para diminuir eles, para exorcizar, para limitar eles, porque eles já se sentem limitados ou já se sentiam limitados antes da pandemia começar. Faz sentido para vocês? É aquela paranoia de perseguição, né? Muitos grupos cristãos, eles têm uma paranoia de perseguição, porque isso tá ali profundamente costurado na teologia deles, né? Na visão de mundo deles, né? Quer seja porque eles têm uma religião ou porque eles já vêm de um grupo na sociedade minoritário, com menos condições sociais, financeiras, monetárias e por aí vai. Então eles já se sentem marginalizados. E eles buscam uma explicação metafísica porque essa marginalização acontece, tá? E principalmente isso no cristianismo, essa coisa da marginalização vem desde o primeiro século, quando o cristianismo virou um movimento. Os cristãos, eles eram um grupo marginalizado à sociedade, não porque Jesus assim queria. Na verdade, Jesus nem queria que tivesse virado um movimento, mas acabou virando um movimento e eles eram marginalizados. Então vem desde lá do começo esse senso de marginalização, né? E
como os cristãos se sentiram marginalizados, perseguidos por Roma, pelo sistema, né? E o cristianismo moderno, a cristandade moderna, bebeu desses contos do cristianismo da igreja primitiva. Então eles reproduzem ainda esse trauma agora no mundo moderno, quando eles constroem a visão de mundo que eles têm. Então pense bem, quando você se sente marginalizado, que são a maioria desses grupos que ficam tentando trazer o viés, né, a camada de perspectiva da pandemia que é de uma teoria da conspiração, são todos marginalizados em algum nível. Quando eles se sentem marginalizados, eles não conseguem entender porque eles estão marginalizados assim no mundo assim de maneira lógica, eles têm que procurar um bode expiatório, eles têm que procurar uma explicação metafísica. E aí vem todos os desenvolvimentos, é Satanás, é Lúcifer, é o anticristo, quem mais que seja, certo? Então não seria diferente quando eles veem um evento de massa desta proporção, eles olham pelo o seu filtro de vítimas. Não de vítimas dos efeitos da pandemia, mas de vítimas desse suposto mal que me espreita nas sombras e que está arquitetando tudo isto, ok? Então, gente, é isso, né? Às vezes as pessoas não pagam para pensar o que leva pessoas a, às vezes, fazerem links de mensagens, né? Correntes de mensagens nas redes sociais, passando desinformação. Gente, o que eu recebi de desinformação sobre a pandemia no meu WhatsApp, assim, assim, é de a gente ficar chocado. Então, às vezes a gente não entende por que as pessoas fazem isso. Elas realmente querem acreditar que tem um mal muito grande no mundo, porque ao acreditarem nisso, elas sempre têm uma explicação à mão para dizer por que algo muito grande está acontecendo, principalmente se for algo de ruim, e isso exume elas, tira delas a responsabilidade de elas terem que lidar sobriamente com o evento, pelo que o evento está praticamente em questão de fatos observáveis apresentando para elas. É como um êxodo do mundo ainda estando no mundo. E aqui não é esse êxodo do mundo ainda estando no mundo, como Jesus falou, né? Vocês vão permanecer no mundo, mas vocês já não são mais do mundo, tá? Porque Jesus até falava isso no sentido assim, vocês, né? Vocês vão ver coisas no mundo, vocês não têm que se surpreender. Esse mundo é assim, é isso que Jesus estava querendo dizer. Estar no mundo e não ser do mundo, é não se surpreender mais pelas coisas do mundo, porque você está no coração, você está na calma de Deus, tá? Mas as pessoas veem de maneira diferente, elas entendem estar no mundo e não ser do mundo como execrar tudo que acontece no mundo, rejeitar tudo que acontece no mundo. Então é uma visão até infantil das escrituras, pelo menos as escrituras sagradas dos judeus e dos cristãos, né? Que é a Bíblia Sagrada, a Torá e por aí vai. Então assim, então é bom a gente entender porque as pessoas têm essa visão sobre a pandemia, muitos canais espiritualistas têm, né? E veja, isso nada tem a ver, tá, gente, com o nível de inteligência das pessoas. As pessoas acreditam em teorias da conspiração não porque elas são burras, tá? Elas acreditam em teorias da conspiração porque elas estão envoltas, elas estão imersas nas próprias nebulosidades da sua consciência. Tá? Então nada tem a ver com QI, com inteligência ou falta de inteligência. As pessoas são enganadas por teorias da conspiração porque elas ainda enganam a si mesmas em muitos níveis. Então elas vão ressoar com esse engano, com esse verniz de assim colocada a verdade, mas que apenas isso é um verniz. Por trás é uma grande coxa de retalho sem pé e nem cabeça, ok? Então, e tem tudo isso que eu apresentei para vocês e tem também a questão
de que muitos dos canais espiritualistas que falam da pandemia, como eles vão controlar a sua mente, com né, as doses de reforço, a cada dose você vai ficando mais enfraquecido, eles estão reescrevendo o seu DNA, eles vão prender a alma no plano físico, eles estão literalmente matando a alma, né? Tem todo tipo de teoria, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem todo tipo de teoria. Quando eles falam tudo isso, tá, pessoal, é comum essa retórica de almas jovens na roda reencarnatória e almas bebês. Eles veem tudo através de um filtro do medo, de um filtro extremamente dual, né? Eles, nós contra eles e assim por diante. Então faz total sentido que eles tenham essa visão bem infantiloide, eu diria, bem sem tons de cinza, bem sem várias maleabilidades, né? Eles não conseguem ver o mundo pelo o pleno espectro de cores que este tem. Eles veem apenas o mundo como preto ou branco, claro ou escuro, e assim por diante. Daí que surge todas essas teorias da conspiração. Mas eu fiz todo esse grande detour, todo esse grande desvio para fazer agora o grande arremate aqui do porquê a visão dos mestres ascensionados é aquela que eu apresentei no começo, tá? É simples, gente. Geralmente, quando você tiver que decidir qual que é a verdade sobre um assunto, sempre escolha a explicação mais simples. Muito provavelmente, as chances são grandes de você não estar errado. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem, pessoal. Então a visão dos mestres ascensionados por que existe a pandemia? Existe a pandemia porque essa pandemia é uma manifestação visível no plano físico de uma mudança de consciência planetária. É apenas isso, tá? Essa pandemia é, na verdade, não a principal coisa, apenas um dos muitos sinais que já eram falados por séculos pelos verdadeiros místicos, pelos verdadeiros profetas, de que daria a dica pra gente de que algo muito maior estaria acontecendo no planeta, e não é algo macabro. Algo muito maior é que mais um ciclo de mudanças começaria a tomar posse do planeta, a se movimentar no planeta, e aí a gente viria esses desequilíbrios no meio ambiente, nas sociedades humanas, em preparação para o que viria após esse grande tempo de mudanças conscienciais. Então, é apenas isso. É uma maneira violenta de a gente conseguir perceber que está havendo uma mudança de consciência planetária enorme? Mas momentos de transição, de grandes mudanças, sempre parecem violentos. Porque não raro nos pegam de surpresa, tá? Um último detalhe aqui sobre esse assunto. Toda teoria da conspiração, pessoal, tem um fundo de verdade, né? Esses que gostam de girar essa retórica conspiratória sobre a pandemia. E recentemente, Saint Germain, ele confirmou mesmo, tá? E isso é uma das pouquinhas coisinhas da teoria de conspiração que, no fim, eram verdade. De que o vírus do coronavírus, ele, sim, veio dos animais, conforme noticiado pela mídia, só que o que nunca foi revelado é que eles chegaram a isolar o vírus no laboratório de Wuhan. Então, sim, a China, hoje ninguém nega que a China já sabia, um tempo antes de ela avisar para o mundo. E esse vírus, ele estava contido no laboratório. Eles já tinham contido o vírus no laboratório, tá? E o vírus, ele escapou. Isso, né, Saint Germain confirmou recentemente. O vírus, ele, de fato, ele veio da natureza, não foi um vírus criado, mas esse vírus, ele escapou lá de uma das áreas de contenção deste laboratório. Então, essa é uma parte que se confirma. Mas, assim, não muda nada, gente, não muda nada de significativo.
tá? Aqui adiciona apenas uma camada de informação. O vírus ainda veio da natureza, veio lá daqueles mercados aquáticos fluviais de Wuhan, não muda nada, mas eles conseguiram conter rapidamente, levaram espécimes, né, levaram coletas desse vírus para o laboratório, e aí foi quando escapou do laboratório que aí realmente causou, né, o primeiro grande surto que acabou espalhando para o mundo inteiro, tá? Então vejam, não é que o vírus começou no laboratório, nunca existiu o vírus na natureza como alguns tentam dizer, não. Na verdade, né, os cientistas chineses estavam até tentando estudar, eles já tinham identificado, né, alguns casos isolados, que aí esses casos foram isolados também para não ter a proliferação, e aí realmente houve esse acidente no laboratório. E não, pessoal, não foi ninguém que liberou de propósito o vírus da área de contenção, de acordo com Saint Germain. Tá? Saint Germain falou que o computador, porque essas áreas de contenção de virulências, né, onde os cientistas fazem o estudo, gente, é tudo computadorizado, né? Saint Germain falou que o computador, ele não sem querer, né, o computador, ele fez um cálculo lá e o computador acabou decidindo abrir a porta de contenção, propositalmente. Esse computador, ele é um AI, né? Uma inteligência artificial. Não sei se tem em todos os laboratórios de estudos de vírus, mas lá no laboratório de Wuhan tinha, e esse computador decidiu liberar esse vírus. Tá? Essa inteligência artificial. Então, ó, tá aí. Se você quer criar uma teoria da conspiração, pegue esse fato de primeira mão que eu tô compartilhando aqui com vocês. Pra você ver, gente, não foi nenhum espírito ruim, nenhum espírito das trevas, não foi Satanás, não foi ninguém. Se você quer pôr a culpa em alguém, se você gosta de ficar fantasiando e pôr a culpa em alguém, põe a culpa no computador do laboratório de Wuhan, que decidiu liberar as espécimes do vírus que se proliferaria e viraria a pandemia de Covid-19. Tá, quer pôr a culpa em alguém? Melhor. Tá? Não é anticristo, não é. No fim, é um algoritmo, é uma interface, é um software de uma inteligência artificial que, sem querer, foi lá e liberou o vírus. Tá bom? Então, olha, gente, pra você ver, né? Como que as coisas são. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra coisa, completamente diferente. Tá bom? Mas assim, reafirmar qual que é a visão dos mais ascensionados sobre a pandemia? A visão dos mais ascensionados sobre a pandemia é que essa pandemia é apenas um reflexo no físico, como o evento de massa que esta é, de uma mudança de consciência planetária que está afetando muitos níveis. Com isso, então você já sabe, né? Nada dessas teorias da conspiração são apoiadas pelos mestres ascensionados, nada dessas conferem, né? É claro, né, gente, que quando você acredita numa teoria da conspiração, você meio que cria aquele mundo dentro do seu campo energético. Então tudo começa a retroalimentar para você de que aquilo é verdadeiro, tá bom? Então, assim, essas pessoas vivem nas próprias bolhas de realidades para elas, nas próprias bolhas de realidade delas, aonde a pandemia ser algo que a elite está fazendo para nos destruir é tão verdadeiro para elas quanto elas olhar para frente da mão delas e contar 5 dedos na mão, entendeu? Com isso tirado do caminho, aí vem a próxima pergunta. Ai, Charlie, as vacinas são seguras? Sim, gente, de um ponto de vista minimamente de cuidado sanitário, tá? E de estudo científico, sim. De acordo com os mais ascensos, as vacinas são sim confiáveis. São 100% seguras? Não, gente, nada no plano físico é 100% seguro, tá? Até medicações que estão aí há anos no mercado são 100% seguras, tá? Todos os anos tem gente, que morre de, sei lá, aspirina, não sei, né? De aspirina, é sério, sabe? Todos os anos, sei lá, até o médico mais bem informado aí, né? Às vezes receita algo errado para alguém e mata uma pessoa, entendeu? Então, assim, nada é 100% seguro no mundo físico, tá? Isso é da natureza do mundo físico. Mas, dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência moderna, as vacinas são seguras.
talvez tenha uma taxa de segurança menor do que campanhas de vacinação para outros vírus em anos anteriores, porque essas foram feitas em menos tempo. Então, talvez mais erros podem ter acontecido, estágios na produção das vacinas podem ter sido pulados, sim. Mas mesmo diante de toda essa pletora de variáveis, são relativamente seguras. Eu tenho Sussaruna, que é literalmente a maior mestra ascensionada na área de saúde planetária, ou seja, ela é literalmente a maior médica do nosso sistema planetário arredores. E Sussaruna falou para nós que as vacinas são 84% seguras. Isso quando saiu os primeiros lotes de vacinas, lá, sei lá, quase um ano atrás, quando começou a vacinação. E ela falou que essa margem de erro de 16% iria depois sendo diminuída e de lá para cá já veio sendo diminuída. Então as vacinas são muito seguras, tá, pessoal? E como que Sussaruna, a mestra ascensionada, que é literalmente a maior médica planetária, como ela sabe disso? Porque ela trabalhou de perto com vários mestres ascensionados do quinto raio divino, que é o raio da ciência. E esses mestres ascensionados, mais de 827 fixos, né? E aí nós temos mais alguns iniciados que já são considerados parte desse raio, e seria 877. Na verdade, 824 mestres, aí nós temos 25, 26, 27, nós temos 3 mestres que não são do sistema planetário, mas atuam no quinto raio, e aí de 827 a 877 são os iniciados que já são considerados mestres, que trabalham para esse raio. Então assim, nós temos aí quase 900 mestres ascensionados no quinto raio divino da ciência, e esses mestres trabalharam de perto com todas as equipes de químicos, de médicos, de testadores das vacinas, trabalharam de perto para ajudar a produzir essas vacinas em menos tempo. Até através de intuições, dando intuições para os desenvolvedores das vacinas, como fazer as vacinas em menor tempo. Então, gente, tiveram basicamente quase 1000 mestres ascensionados trabalhando de perto com a ciência moderna no plano físico e com os profissionais que trabalham nessas áreas para que essas vacinas tivessem sido produzidas a tempo, tá? Ou seja, a hierarquia planetária, que é a hierarquia de luz, trabalhou de perto para que fosse amenizado os efeitos dessa pandemia através do acesso às vacinas mais rápido. Então, assim, essas canalizações que ficam falando, de mestres que falam que não é para tomar vacina, de que não é seguro, e de que, sabe, não confere, sabe, não representa a realidade do plano ascensionado, tá? Tem toda uma tecnologia vacinal. Desde quando foi criadas as vacinas, foi por causa de permissões à espiritualidade maior. Então, assim, a gente tem que remover a irrealidade da realidade, tá? Então, as vacinas são seguras, você deve se vacinar, né? Não seja chucker, como a gente diz, né? Não seja ignorante, porque há informação disponível. Sim, algumas vacinas, todas as vacinas, quando estão sendo aplicadas na primeira vez, há margem de erro e às vezes há efeitos colaterais. Né? Às vezes há um pequeno percentual de pessoas que têm efeitos colaterais muito fortes, tá? Mas isso é esperado dentro, né, da pequena janela de tempo que tinha para poder amenizar a pandemia. E então, pessoal, eu tô me posicionando claramente aqui no canal porque aqui não há espaço para teoristas da conspiração. Realmente não há espaço. A gente aqui é um espaço sobre a ascensão. É um espaço onde a gente valoriza o corpo humano porque ele é o templo divino, né? Mas ele não é tão poderoso assim, como algumas teorias da conspiração falam, né? Falam, você toma vacina, vai reestruturar o seu DNA e aí você vai perder conexão com a tua alma. Gente, eles acham que uma vacina, por reescrever o DNA, realmente tem o poder de afetar a tua alma, de se comunicar com você, sabe? Tipo, o que eles acham que a alma é? Gente, primeiro, a sua alma, o seu superior, tá numa camada tão distante do planeta Terra, que às vezes é difícil até para você fazer a comunicação com a sua alma.
Então, quando eles dizem assim que uma vacina no seu corpo físico vai conseguir chegar e aprisionar a alma, eles não entenderam o que é a alma. A alma é algo atemporal, a alma não pode ser aprisionada. Não existe isso, gente. Muito menos o seu eu sou. Então tem umas ideias tão estapafúrdias aí na internet sobre o assunto que é chocante. É chocante. Né? Então, assim, eles estão falando que o micro, né, que é o corpo humano, pode ter o efeito de destruir o que é superiormente mais elevado e desprendido das limitações do mundo físico, que é a alma. Não faz sentido, tá? Então, assim, as vacinas, pessoal, são seguras. É 100% segura como seria o ideal? Não, mas é o que a gente tem de melhor nesse momento. E no fim do dia, se você tiver alguma ressalva, alguma preocupação em tomar as vacinas, ou você teve algum efeito colateral e você achar que é toda essa baboseira que o pessoal fala que é, gente, confia no seu eu sou, na sua presença eu sou. A sua presença eu sou, gente, você pode tomar cianureto, sério. Sabe o que é cianureto? Que é veneno. Se não for hora de você ir embora do planeta, teu eu sou, teu eu superior, quem quer que for, se o time espiritual não quiser que você vá embora do planeta, você não vai embora do planeta. Você pode cair dentro de uma fornalha de fogo ardente que você não vai morrer. Já viu aquelas pessoas que tomam não sei quantos tiros e não morre? Então, gente, é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas são muito impressionadas, ficam muito impressionadas com qualquer coisa. Certo? Muito impressionadas com qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que permanecer equilibrado, permanecer na alma e permanecer no eu sou, tá bom? Então, assim, você tem total direito de não tomar as vacinas, né? Mas, assim, se pergunte, qual é a real razão que você não tá tomando as vacinas? Ah, não, é porque eu não me sinto confortável. Mas, assim, tudo bem, você não se sente confortável por quê? Você já tem uma crença aí por trás. Qual é a crença? Se é por causa de alguma crença religiosa, se é por causa de algo que você leu em algum lugar e você prefere não se arriscar, né? Mas ao mesmo tempo você diz que você está na ascensão, você vai ter que escolher um caminho. O caminho da ascensão é o caminho da lógica pura, da razão pura, tá? Não da retórica do medo. Né? Você pode ver, no cerne de toda a teoria da conspiração tem uma retórica do medo, de amedrontamento, de desempoderamento. Nós estamos cerceados pela elite, nós não temos o que fazer, nós somos uns coitados, eles são muito poderosos, tem tudo isso. Olha para essa retórica. Isso vai te atrasar do seu processo ascensional. Então, na verdade, eu ia fazer várias pequenas facts. Um era falando qual que é a visão na hierarquia planetária sobre as vacinas ou sobre a pandemia. Depois eu ia fazer uma outra se as vacinas são seguras. Mas eu escolhi fazer tudo num único vídeo para vocês. Tá bom? Então espero que isso esclareça qual que é a posição do canal Merlin Sage. Que a posição óbvia é que esclareça para quem tinha curiosidade sobre esses assuntos. E aí eu faço uma última colocação aqui. Realmente existem seres em densidades baixas. Realmente existem seres nas vizinhanças da Terra, que seriam, que nós chamamos de seres trevosos, que na verdade eles gostariam muito que eles pudessem usar algo como as vacinas, né, para causar esse tipo de impacto que as teorias da conspiração falam que as vacinas foram originalmente criadas para ter, tá? Mas eles sabem que eles não podem fazer isso, né? Então, eles tentam isso através de uma outra maneira, né? Através do discurso de dissuasão, tá? Então, eles pegam os incautos, os bobos, né? Os inocentes, né? E eles, né, pegam os fantoches para ficar divulgando essas babosices, né, para um grande público. Você pode ver que esses canais geralmente têm 10 mil, 100 mil pessoas, né? Então, na verdade, as pessoas que ficam divulgando essas mentiras sobre as vacinas, elas estão servindo aos supostos seres trevosos, né, que elas dizem
que na verdade elas estão tentando proteger as pessoas. Que na verdade elas dizem que por passar essas informações elas estão tentando proteger as pessoas desses seres. Consegue perceber a loucura do negócio? Então, assim, esses seres amedrontam as pessoas através de uma retórica, de um discurso de medo, fazendo as pessoas se afastarem de uma das poucas coisas no mundo físico que nos dá um sentido, que nos dá uma certa proteção, conforto e segurança, que é os avanços da ciência moderna. Que, gente, eu não descarto, teve muitas crueldades na ciência moderna, mas, gente, a ciência moderna teve mais acertos do que crueldades, tá? Então, assim, na verdade, esses seres trevosos que as pessoas querem se defender contra, eles são muito mais astuciosos do que elas imaginam. Né? Para eles é maravilhoso que haja a desinformação. Né? Para eles é maravilhoso que uma pessoa não tome uma vacina, morra, desencarne, porque, assim, primeiro que a pessoa vai estar causando um suicídio induzido nela mesma. Não é? Porque se você não cuida da sua saúde, gente, você está produzindo um suicídio induzido, tá? Ou um suicídio indireto. E se você, né, ao não cuidar de si, você cria as chances necessárias para outras pessoas ficarem vulneráveis a uma virulência e morrerem de uma infecção, você está produzindo um suicídio indireto nas outras pessoas. Então você indiretamente, né, você foi cúmplice de um assassino, né? De um assassinato, eu quero dizer. Né? Porque você carregou uma arma de destruição, que é um vírus. Você carregou no seu corpo uma arma de destruição, que é um vírus, que entrou em contato com uma outra pessoa e produziu a morte dessa pessoa. Tá? Então é assim que a hierarquia espiritual vai enxergar. Então, na verdade, para os espíritos trevosos, é interessantíssimo que as pessoas não tomem vacinas, que esse vírus não vai embora tão cedo, né? Porque não conseguimos ter uma imunização completa, tá? E como que eles usam isso? Eles usam a arma de dissuasão. Eles usam, na verdade, a contra-retórica. Eles fazem você acreditar que você está passando uma informação para proteger você e os outros contra eles, quanto, na verdade, o que você está divulgando está avançando a situação ideal que eles querem que exista para haver mais sofrimento no mundo. Porque é isso que vai produzir. Se você não tomar a vacina, tá? E se milhares de pessoas não tomarem a vacina, o vírus vai continuar a mutar, vai ser mais infeccioso, pode ter cepas mais letais, e nós vamos criar uma panela de pressão aonde a gente nunca sabe onde vai ser a próxima, como que fala? Vai ser o próximo surto, aonde a gente nunca sabe qual vai ser a próxima alta de casos, e na verdade a gente está criando um ambiente perfeito de real descontrole, de realmente não lidar com a nossa realidade e tomar as medidas necessárias. A gente vai estar criando um ambiente onde pessoas que já têm problemas congênitos, já têm problemas de saúde sérios, podem ser justamente as que vão ser vitimadas. E a conta vai estar em quem? Em quem foi um negacionista, tá? Um negacionista. E é incrível, os espíritos trevosos, eles negam a luz. E aí, não nos impressione que muitos que dizem que estão defendendo a luz sejam em si mesmos negacionistas. Eles negam uma das maiores luzes que existe nesse planeta, junto com a filosofia, com a história, que é a ciência. Com todos os percalços da ciência, com as coisas também que são equivocadas e que são questionáveis, como existe em qualquer área, no fim do dia, a ciência ainda que traz um pouco de ordem para o nosso planeta. Porque no nosso planeta há muitas pessoas doentes. E o que seria de nós, antes mesmo da pandemia, se não houvesse a ciência moderna? Tá bom? Então, assim, enquanto a gente não reconhecer o papel das áreas de conhecimento que existem no planeta, que foram as que ainda fizeram a gente avançar um pouco evolutivamente, e a gente diminuir o progresso e um pouco de senso de ordem que essas áreas nos trazem, a gente não vai estar preparado para sair do planeta. Então eu espero que essa longa conversa, um áudio de quase 1 hora, um vídeo de quase 1 hora, gente, tenha trazido muito esclarecimento para quem ainda está com dúvida sobre qual é a posição dos mestres ascensionados, tá bom?
É claro, no fim do dia cada um vai carregar a sua carga, né? Eu estou apenas aqui comunicando a posição da hierarquia espiritual. Tem gente que vai ouvir isso daqui a pouco vai desligar aqui e vai num canal espiritualista que fala completamente o contrário. E tem gente que vai ficar no meio do muro, uma hora tá pendido para um lado, outra hora tá pendido para o outro. É assim. A humanidade é instável. Mas aqueles que têm um pouquinho de respeito por Jesus, né? Que Jesus falou que os doentes precisam de médico, né? E quando ele diz médico, o médico tem as suas ferramentas. E qual uma das maiores ferramentas que os médicos estão usando hoje? São as vacinas, né? Então, imagina, se Jesus estivesse aqui hoje, ele não conseguiria curar milhões de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Com certeza, se ele estivesse na Terra, ele iria enviar as pessoas para médicos e para serem vacinadas, ok? Então, assim, para pessoas que se lembram dessa fala de Jesus, ok? E se lembram que um dos apóstolos de Jesus era um médico, vendo como Jesus valorizava, né, a medicina, que ainda era muito arcaica, muito primitiva na sua época, vai conseguir reconhecer o valor da medicina moderna e o papel dela na nossa vida, tá bom? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Agradeço por ter tido esse papo com vocês e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Abraços, vacina em si, porque vacina salva vidas. Sim, pode ser uma grande temática da mídia mundial, né? A mídia mundial fala muita besteira, fala muitas coisas incertas, mas há coisas que elas são que ela é bem sóbria e que ela tá falando o óbvio. E a questão de se vacinar é uma dessas poucas coisas em que sim, a mídia não tá errada não. Às vezes ela pode forçar muito, falar mais do lado negativo da pandemia, às vezes ficar muito tempo só falando dos dados negativos, mas isso a mídia faz com qualquer outro assunto, então não é particular da pandemia, apenas assim, é a natureza da mídia, dos meios de comunicação, então não nos deveria nos espantar. A pandemia, o tema da pandemia não ficaria isenta dessa característica da mídia. Então espero que vocês tenham gostado desse papo e até os nossos próximos vídeos. Abraços!